paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas e se inscreverem no nosso canal. Que Deus te abençoe. Amém, irmãos. Bom dia. Paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Vocês estão felizes, irmão? Amém? Glória a Deus. Deus é bom, amém? Nosso último culto desse mês de abril, temos falado muito sobre mudanças, impulsos. Hoje a gente vai concluir a sequência e sobre teimosia, amém? Valeu Alecão, obrigado. Não sei quantos se identificam homens e mulheres teimosos. Normalmente o teimoso é igual o cara que tem CC, né? Ele acha que não tem, ele acha que não é com ele. Mas creio que através da palavra o Senhor vai nos revelar. Amém? Amém? Então você pode abrir comigo aí a sua Bíblia. Vamos ao texto. Livro de Números, capítulo 22. Números 22. O pano de fundo dessa mensagem será um episódio da vida de um homem chamado Balaão. Quero dar aí alguns segundos para você poder encontrar, se não se acompanha ali pelo telão. Hoje eu vou estar lendo na Nova Almeida Atualizada. E o versículo 1 diz assim: Os filhos de Israel partiram e acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel havia feito aos amorreus, e os moabitas tiveram grande medo deste povo, porque eles eram muito numerosos. E eles andavam angustiados por conta dos filhos de Israel. Versículo 4: Por isso o povo de Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora essa multidão vai lamber, vai vir tomar tudo que houver ao nosso redor, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, era rei dos moabitas naquele tempo. Então ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, para chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, está cobrindo a face da terra. Ou seja, eles são muitos, numerosos, e eles agora estão morando aqui perto de mim. Para você entender esse contexto, Balaque, que era a oposição do povo de Israel, ele estava engelado, em choque, com medo, porque o povo de Israel estava avançando, conquistando, estavam crescendo. Então ele pensou: eu preciso fazer algo, eu preciso de ajuda. E o versículo 6, ele vai pedir essa ajuda a Balaão. Versículo 6 diz assim: Venha agora e, por favor, amaldiçoe esse povo de Israel, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez eu possa atacá-los e expulsá-los da terra, porque eu sei que a quem você abençoa, também será abençoado, e a quem você amaldiçoar, Balaão, também será amaldiçoado. Aqui então Balaque, ele sabia que existia algo diferente com Balaão, na vida de Balaão, mas na verdade ele não sabia o que era. Balaque, ele achava que o poder, que esse dom estava sobre Balaão, como se ele fosse um super-herói. Aquilo que ele fizesse iria acontecer, mas na verdade não era sobre o homem chamado Balaão, mas sim sobre o Deus que Balaão servia, sobre o homem que Balaão estava se submetendo. E muitas vezes eu e você passamos despercebido nesse ponto. Escuta uma coisa, irmãos: os dons, os talentos, as oportunidades, as bênçãos que cada um de nós temos e recebemos do Senhor e temos em nossas mãos, entenda que isso é graça e favor do Senhor. Não é sobre nós. Eu dei até esse exemplo um pouco na semana passada lá do menino da luta. Sabe, essa condição financeira que você tem, às vezes essa facilidade, esse domínio em alguma área que você tem, o network, o relacionamento com pessoas. Por mais que você possa pensar assim: não, mas eu estudei, eu me dediquei, eu me preparo, eu faço por onde. Nós precisamos lembrar que tem muitas pessoas também fazendo por onde, muitas pessoas também estudando, muitas pessoas também se dedicando, muitas pessoas querendo tanto, muitas vezes até mais do que eu e você. Mas aí você pode falar: pastor, mas aconteceu comigo, eu tenho isso, glória a Deus.
Mas saiba, irmão, não é sobre você. Não é sobre a minha pessoa, a sua, ou sobre a sua pessoa. É sobre a graça e o favor de Deus sobre cada um de nós. Talvez aqui alguém está perdendo o rumo e precisa ouvir isso. É sobre Deus, irmão, não é sobre você. Quando Ele quiser, o dia que Ele quiser, Ele fecha a torneira. Ele tampa o canudinho. O dia que o Senhor quiser, irmão, Ele é soberano. Ele faz a hora, o jeito, a forma, da maneira como Ele quiser. Então não ache que as coisas estão acontecendo por você, porque você é uma pessoa diferente. Nós precisamos às vezes segurar a onda, ter mais humildade e noção, porque nós servimos um Deus que sim, Ele abre porta onde portas estão fechadas, Ele fecha portas também que estavam abertas. O Deus que nós servimos é um Deus que guarda, abençoa, cuida, presenteia os seus, mas também foi o Deus que enviou as 10 pragas no Egito para despertar um povo e fazer eles acordar para a vida, mostrando quem é que manda. Esse é o Deus que nós servimos. Ele tem prazer em dar coisas boas, mas para a gente poder aprender, cair na real, acordar, se for preciso permitir com que a gente passe por coisas ruins, Ele vai permitir, porque a porta aberta é Ele, mas a fechada também é Ele. Tudo é sobre Ele, amém, irmãos? Então vamos ter mais humildade. Talvez isso é para alguém. Precisamos ter mais temor, mais discernimento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então fala para o seu irmão, vai devagar, varão. Segura, segura. Continuando então, versículo 7. Então os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas foram, levando consigo muito dinheiro para pagar aos encantamentos de Balaão. Chegaram ao lugar onde Balaão estava e transmitiram as mensagens de Balaque. E Balaão disse, fique aqui essa noite, eu lhes trarei a resposta como o Senhor assim me falar. Então o chefe dos moabitas ficaram com Balaão. Vamos entrar aqui nesse contexto, irmão. O texto diz que Balaque estava com medo, estava em choque com o povo de Israel avançando, decide chegar lá e falar com Balaão. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar comprar esse profeta, ele vai tentar corromper esse profeta chamado Balaão. Mas vamos lá, pensa comigo, irmão, onde já se viu um profeta, um homem de Deus, um crente, um cara de honra, de valor, ele se vender, ele ter preço com o dinheiro? Até parece um absurdo, como isso vai acontecer? Como assim? Passa pela cabeça do cara, não, eu vou comprar aquele homem. Um homem sério, que vai agora profetizar, vai revelar, vai entregar algo, dizendo que é da parte de Deus, em troca de dinheiro, em troca de bens, dizendo coisas boas, coisas como se fosse Deus dizendo, para pessoas que não vivem o propósito, para pessoas que não querem nada com nada. Mas ele fazer isso em troca do dinheiro, em troca da fama, de um benefício, de um store. Não é possível que alguém faria isso. Só que não, né, irmão? Qualquer semelhança com os dias atuais são coincidências. Misericórdia. Quantas e quantas pessoas são corrompidas pelos pratos da Babilônia? Em troca do poder, da fama, do status. Eles abençoam, entregam revelações, palavras dizendo que é de Deus, para pessoas que não vivem o mínimo de compromisso com a fé cristã, entregando coisas como se Deus fosse fazer com pessoas que não têm aliança, falam que é em nome de Deus, mas na verdade Deus nem está no negócio, nem está no negócio. Como assim, pastor, não está? Irmãos, se o próprio Jesus Cristo, o Filho unigênito, no dia que estava naquela cruz, sobre todos os nossos pecados, Ele disse, Pai, por que me abandonou? Por que não está aqui comigo? Porque Deus não habita no meio do pecado, não mistura no meio do pecado. Como que Deus vai estar? Em algumas reuniões de pessoas que não têm um mínimo de compromisso com o Senhor, mas no meio de semana tem uma célula e no final de semana está vivendo uma cachorrada e acha que Deus está no negócio. Não tem como, irmão, porque agora virou moda. Virou moda. O pessoal os ímpios que não vivem a fé cristã, querer agora cantar música de crente, viver, fazer as reuniões, ter os seus pastores particulares. Tem até cantor de funk que agora quer cantar música crente, irmão. Música gospel. E hypando na internet.
tá horroroso. Sério que você acha que Deus está lá? E vai um pastor lá, e ele é o pastor do MC tal, do cantor tal, mas o cara está lá na terça-feira, mas no final de semana, o show que a pessoa faz, o trabalho que a pessoa tem, não glorifica nada o nome do Senhor. Como assim? E o cara está lá entregando. Não, e Deus vai te honrar, e Deus vai mudar, e Deus vai fazer. Tudo em troca de um store, de uma oferta, de um benefício, falando aquilo que aquela pessoa quer ouvir. Quantos conseguem entender que isso que aconteceu com Balaão é muito comum nos dias atuais? Nós vivemos em um tempo, irmãos, onde muitas igrejas, em troca de oferta, de benefício, de ter bastante gente no culto, não pregam mais a verdade, não pregam mais a palavra verdadeira, nua e crua, mas prega aquilo que é agradável aos ouvidos, aquilo que vai fazer ninguém ficar triste, magoado, o que não vai mexer na ferida, o que não vai confrontar, e assim nunca acontece um arrependimento, não existe mudança de vida. Aí não é evangelho, é um clube dominical, onde as pessoas se encontram, tem uns momentos de êxtase emocional e acha que está tudo bem. Mas vamos voltar que eu já me irrito nesse assunto, amém? Aleluia. Então Balaque vai lá falar com Balaão. Ele vai lá falar com Balaão, chegando lá, para surpresa de 0 pessoas, Balaão fica interessado nas coisas erradas que o cara começa a oferecer. Olha o versículo 8. Ele diz assim: fiquem aqui essa noite, eu lhes trarei a resposta pela manhã, como o Senhor me falar. Parece que é justo, mas irmão, a conduta de um homem de Deus deveria ser: você está me tirando, ô doidão? Você está louco? Que conversa torta é essa, rapaz? Está louco? Como assim? Aonde você achou essa intimidade para vir fazer uma proposta dessa para mim? Como assim eu vou amaldiçoar o povo escolhido de Deus, o qual eu faço parte? Onde já se viu uma coisa dessa? Você está louco? Escuta uma coisa, irmão. Um homem de Deus deve se posicionar em meio às propostas indecentes da vida. Um homem sério de Deus, uma mulher séria de Deus, precisa se posicionar diante das propostas indecentes do mundo. Não dá para ficar, eu vou ver. A fala deveria ser: como assim? Sabe, irmão, a fala do crente é: como assim eu vou abençoar essa união com vocês vivendo tudo errado? Como assim? Você quer que eu esteja celebrando? Eu já tive essa situação. Vou celebrar um casamento que está tudo errado. Como assim, irmão? Como assim? Não é porque você é famoso, não é porque você é amigo. Existe um posicionamento que eu preciso ter. O que é certo é certo. Como assim eu vou ir aí ficar orando pela sua empresa, irmão? Você trabalha tudo errado, irmão. É uma vergonha o jeito que você faz, o jeito que você lida com seus funcionários, o jeito que você paga os impostos. Você acha que uma oferta vai fazer eu aceitar? E isso, um crente precisa ter esses valores. Se nós queremos a bênção de Deus, nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos e mudar eles. E mudar eles. Não é ficar brincando. O mundo não pode oferecer dinheiro para quem já foi comprado, irmão, por um alto e precioso sangue. Não está, o crente verdadeiro, ele não está à venda. Ele não está à venda. Ele já foi comprado. Ele não é mais dele. Amém ou não amém? Essa devia ser a resposta do Balaão. Um homem de Deus precisa se posicionar. Escuta uma coisa, irmão. O problema não são as propostas indecentes aparecer. Não, irmão, porque isso diz sobre os outros. O problema é como a gente lida com os convites indecentes, com as propostas indecentes, com as conversas erradas. E claro, a partir de como eu lido com isso, eu preciso também saber o quê? O porquê essa pessoa se sentiu confortável de fazer essa proposta para mim. O que levou essa pessoa a achar que eu poderia aceitar uma conversa errada dessa? O que fez passar pela cabeça dessa pessoa que eu iria abraçar uma situação como essa? Por que Balaque achou que Balaão era o cara que aceitaria o convite? Por quê? Por que Balaque falou: não, eu preciso mandar uns caras lá, aquele cara ali? Sabe, irmão, com todo esse tempo de crente que você é, por que ainda chega a certos tipos de convites para você? Por quê, irmão? Por quê? Será que não tem muita coisa errada
que as pessoas ainda estão achando que você só vem dar um migué aqui na igreja? Porque lá fora ela sabe que é só um migué, é só o storezinho do domingo, na casa do pai. Mas ela sabe que se chegar junto, você cede. Por que ainda continua chegando, depois de tantos anos, como cristão? Ainda chega essas coisas? Sentir o golpe, né? Olha o silêncio. Será, irmãos, que as brincadeiras que você ainda continua fazendo, não está comprometendo a seriedade, a verdade? As condutas que você tem, os lugares que você frequenta, as roupas que você ainda continua usando, não revela que você às vezes é aquele crente, o Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo? E se tiver algum Raimundo aqui, você é de Jesus, amém? É só a expressão, aleluia. Será? Será, irmão? Avalie isso. Se não está faltando você se dar mais respeito, ô balão. Se dá mais respeito. Nada a ver esses grupos aí, toda vez vem isso na minha cabeça. Nada a ver esses grupos ainda que você participa do WhatsApp. Nada a ver esses grupos que você ainda está. Ah, mas está silenciado. Ah, mas está arquivado. Ah, mas está trancado. Mas você, no dia errado você entra lá. Quando não está bem, você quer ver o que está falando. Nada a ver essas brincadeiras que você ainda faz, balão. E eu falo isso com lágrimas, irmãos, no coração. Muitas pessoas se vendem pela popularidade, pela fama, pelo dinheiro, pelos benefícios. Eles negociam pela conveniência. É conveniente. Nesse ambiente aqui eu estou no meio dos caras da igreja, aqui eu tenho que ser crente. Ah, esse ambiente aqui eu posso ficar mais relaxado, mais à vontade, aqui está de boa, aqui não pega nada, aqui é tranquilo. E as pessoas vão negociando por conveniência. Ai, sabe o que é? Ele é meu chefe, eu tenho que aceitar algumas coisinhas. Ai, sabe o que é? Eu quero agradar ela, e aí eu preciso me sujeitar. E a pergunta que fica é, irmão, e o Senhor, quando que você vai agradar? Quando que você vai se posicionar, balão, e vai agradar o Senhor? O Senhor. Quando? Tiago 4, versículo 17, diz assim: todo aquele que sabe fazer o certo, mas aceita, escolhe o errado, está cometendo pecado. Está cometendo pecado. Sabe o que é certo e não está fazendo? Não tem essa de, eu não tenho nada a ver. Tem a ver sim. Você está envolvido. Você é conivente. Está cometendo pecado. Uma manhã como esta, o Senhor está trazendo alguns aqui, homens e mulheres, para falar, eu quero mais posicionamento da sua parte. É mais posicionamento, balão. É mais seriedade. Não basta vir no culto no domingo, precisa ser crente na segunda. Amém ou não amém? Precisa ser crente na segunda. Quando as propostas indecentes chegam, precisa ter posicionamento. Igreja, Balaque aqui no texto é a figura do mundo, irmão. O mundo, os ímpios, aqueles que não conhecem o Senhor, que vão tentar corromper, comprar os crentes. O mundo, Balaque, ele tinha dinheiro, tinha fama, tinha benefício, tinha conforto, tinha estrutura, e ele queria corromper o crente Balaão. Ele queria ver se o crente Balaão ia ceder, ia negociar. Irmão, reveja sua vida. Não se corrompa pelo sistema, meu irmão. Não se corrompa, minha irmã. Confie no Senhor e no seu poder. Mateus 6, versículo 33, é Jesus dizendo, são palavras de Jesus isso aqui: busque primeiro o Senhor, o reino dele, a sua justiça. Ou seja, busque o que é certo primeiro, meu irmão. Corre pelo certo, e o demais será acrescentado. O demais vai chegar, elas não faltarão, se você confiar e ajustar suas prioridades. É ajustar prioridade, crente. É se posicionar. Se lembra do que também Jesus vai dizer, Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores. Não dá para servir a dois senhores. Isso é um checkmate, irmão. Isso é um checkmate, irmão. Vocês não podem servir a Deus e também aos prazeres do mundo, balão. Isso não pode te atrair, balão. Você não pode ficar corrompido com os prazeres do mundo. Será que na prática, assim como Balaão, muitos também aqui não têm se vendido, irmão? E vamos lá, às vezes você está se vendendo por tão pouco, porque você vive reclamando ainda que está sem dinheiro. Misericórdia, irmão. Como diz o apóstolo Paulo, examine, pois, o homem a si mesmo.
que cada um venha se autoexaminar, aonde está cedendo muito, aonde está negociando muito. Voltando o texto, Balaão queria dinheiro, ele queria, irmão, as honras, por isso que ele disse para os caras, peraí, fica aqui essa noite, segura um pouco aí, eu vou orar, que eu sou espiritual, eu vou orar para ver se Deus deixa, se Deus deixa, estamos juntos. Olha o versículo 9, vai dizer que meio que Deus nem espera, Balaão muito ficar nesse samba aí do vou orar, Deus já aparece e diz, Balaão, Deus veio a Balaão e perguntou, quem são esses homens que estão com você? Em outras palavras, Deus está falando, ô Balaão, quem são esses caras aí? Ô Balaão, que conversa errada é essa? Esses caras não têm nem aliança comigo. Que conversa louca é essa aí? Você realmente está querendo me perguntar se é para amaldiçoar o meu povo? É isso mesmo, Balaão? Por esses caras aí que eu não tenho nem aliança? Irmão, na minha licença poética eu imagino Deus, irmão. Cadê a câmera escondida? Esse cara está de brincadeira comigo. Esse cara está de brincadeira. Tanta gente orando por coisa séria, esse cara está orando por isso? É por isso aqui? Você está nessa, Balaão? Isso lá é motivo de oração? Não é óbvia a resposta? O que você está querendo buscar a resposta? Sabe, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem coisa que você não precisa nem orar, irmão. Nem orar, irmão. Como assim, pastor? Muitas coisas. Muitas e muitas coisas. As respostas já estão aqui, ó, na revelação escrita do Senhor. Não precisa querer orar. Eu vou ver o que Deus vai falar. Não, irmão. Tem gente que quer ficar orando. Eu vou orar para ver se Deus quer que eu sirva de novo na igreja que eu estou. Não precisa. Hebreus 10, 25 já está escrito. Não deixe, pois, de congregar, como é costume de alguns. Não deixe. Não, eu vou orar para ver. Eu quero ver se eu preciso dizimar e ofertar na igreja. Não precisa orar. Gálatas 6:7 já está escrito. De Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem planta, certamente ele colherá. Se você não consegue ser generoso com o pouco que você tem, se você não consegue ser grato com os seus recursos, mostra que você serve ao dinheiro e não ao Senhor. Pastor, sabe o que é? Eu estou orando a Deus para entender esses meus desejos homoafetivos que eu tenho, Senhor. Não precisa orar, irmão. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, esse eu até anotei. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes, não terão parte no reino de Deus. Versículo 11. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio de Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, muitos de vocês tinham essas tentações, é o que ele está dizendo na igreja de Corinto. Muitos de vocês tinham esses desejos, mas vocês renunciaram, vocês se banharam do sangue de Jesus e agora vocês vivem de forma separada, diferente, porque vocês agora são dele. Não precisa orar para Deus te entender. Não, Deus vai entender e vai ver que é difícil. Não, irmão, tem coisa que não precisa orar, me ajuda aí. Tem muitos escritos já muito claros e expressos da vontade de Deus. Agora, se você quer ficar vivendo em pecado e no erro, viva, mas não diga que Deus te entende ou te aprova, irmão. Não diga. Não diga que você está buscando discernimento, porque Deus nunca vai vir contra aquilo que Ele deixou revelado. O próprio Deus, Ele se revelou ao homem através das Sagradas Escrituras, irmão. Aqui é a revelação que nós temos. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a vontade de Deus revelada ao homem. Então Ele nunca vai falar para você algo que está contra aquilo que Ele já deixou escrito. Aquilo que Ele já deixou como fundamento da tua igreja. A forma que Ele definiu como revelação. Amém ou não amém? O amém está fraco hoje, né, irmão? Está batendo forte, né? Então Deus fala aqui com o Balaão. Já que você está se fazendo de sonso, Balaão, eu vou te responder o que você está querendo. E sabe, irmão, talvez você está ouvindo essa mensagem aqui hoje, e você é alguém assim como Balaão. Você já sabe a resposta, mas você está aí se fazendo. Você está aí orando, querendo negociar valor e princípio. Está negociando o seu caráter. Você está se vendendo pelo silêncio.
Pessoas que estão na igreja no domingo, mas que não correm pelo certo na semana. A palavra diz no versículo 12: então Deus disse a Balaão: não vá com eles. Eu vou repetir: não faça isso. Isso precisa ecoar no coração de alguns aqui. Não vá com eles, Balaão. Não aceite essa proposta. Ah, mas parece que é bom, pastor. Não aceite essas coisas. Confie no Senhor, Balaão. Não amaldiçoe o povo, diz o texto, porque aquele povo é abençoado. Aí a resposta de Balaão: na manhã seguinte, no versículo 13, Balaão se levantou e disse aos chefes de Balaque: voltem para a sua terra, porque o Senhor não me deixa ir com vocês. Nessa fala de Balaão, ele demonstra fraqueza, irmão. Demonstra fraqueza. Como assim, pastor? Em outras palavras, aqui o que Balaão está falando é: eu até queria ir, rapaziada. Eu até fiquei interessado, por isso que eu orei à noite. Eu jejuei, mas infelizmente não vai rolar. A proposta foi tentadora, convidativa, mas não vai dar para mim não. Podem voltar, eu não vou ir. Sendo assim, o texto vai dizer que os caras voltam para Balaque. E o versículo 15, Balaque diz... Os caras falam para Balaque que ele ficou balançado, que ele deu abertura, que ele escutou, que ele ainda foi orar para ver o que Deus falava. Balaque fala o quê? Vamos dobrar a aposta, aumenta o valor. Versículo 15, de novo Balaque envia chefes, agora em maior número e mais honrados do que os primeiros. Ele apostou a jogada, irmão, dobrou a aposta. Versículo 16, então eles chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço que não se demore em vir até aqui, porque eu cobrirei de honras, farei tudo o que você me disser. Venha, pois, e por favor, amaldiçoe aquele povo. Balaão, por sua vez, no versículo 18, responde aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a casa cheia de prata, ouro, eu não poderia transgredir o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer qualquer coisa, seja ela pequena ou grande. Até aqui estava top, se ele parasse aqui e falasse: pegue as coisas e volte para trás. Mas aí ele vacila. Olha o versículo 19. Mas peço que fiquem aqui também essa noite, porque eu quero saber o que o Senhor vai dizer a partir de então. Você está brincando, né, Balaão? Você está brincando. Como assim? Você vai tentar de novo? É de novo? Você acha que Deus agora vai mudar de ideia porque o dinheiro é maior? Porque a oferta é maior? Você acha que porque agora o presente é maior, Deus vai ficar tentado? Você acha mesmo que Deus está impressionado com tudo isso e Ele vai falar: pode ir lá, pode ir lá? Pensamento ridículo. Mas é um pensamento muito comum, irmão. Muito comum. Será que você não tem insistido em tantas coisas, achando que Deus vai mudar de ideia? Porque Ele já falou. Você já leu. Já veio até a irmã do reteté marchando na sua frente e falando. E você veio falar que é da carne também. Então não tem mais o que fazer. Você não está acreditando, você está insistindo naquilo que Deus está falando. Você está insistindo em coisas reprovadas. Não faz sentido. Está escrito, você sabe que não é, mas você está querendo buscar alguma alternativa. Você quer buscar um sim de qualquer jeito. Para hoje, meu irmão, com esse papelão diante do Senhor. Pare hoje, igreja. Você está cansado de ouvir isso, mas nunca é demais. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 29, diz: Deus não mente. Deus não muda de ideia, porque Ele não é homem para se arrepender. Deixa eu te falar uma coisa: aquilo que era errado ontem, continua sendo errado hoje. Aquilo que era imoral antes, continua sendo imoral hoje, meu irmão. Aquilo que era pecado ontem, continua sendo pecado hoje, igreja. Aquilo que não dava certo mais antes, não acha que agora vai continuar dando certo. Não vai, irmão. Não vai mudar. Chega de teimosia, é o título da mensagem. Chega de teimosia. Balaão, ele tinha um desejo pelas honrarias, pelas riquezas, pelas recompensas, pelo status, pelo prestígio que aqueles caras poderiam oferecer. Por isso que Balaque vendo investiu pesado. Porque Tiago 1, versículo 14, ele vai dizer: cada um de nós somos tentados pela nossa própria cobiça, meu irmão. É por aquilo que nos atrai, meu irmão. É pelo nosso mau desejo que nós somos tentados. E assim, sendo arrastado,
até ser seduzido. Era isso que era a tentação do Balaão. Então Balaque investe pesado. Escuta uma coisa, irmão, falamos aí domingo, acho que retrasado. O diabo é astuto, irmão. Ele é esperto. Ele só está esperando uma brecha, uma fraqueza. Então vigia. Para de ficar negociando. Para de ficar flertando. Não fica flertando com as suas tentações, não. Não fica dando brecha, não, irmão. Não brinca de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo, não. E pode falar, Deus também não brinca de ser Deus, irmão. Não brinca. O texto vai dizer que Balaão tenta para ver se Deus muda de ideia. E as escrituras vão dizer, olha o versículo 20. De noite o Senhor veio a Balaão e disse, como aqueles homens vieram chamar, então agora levanta e vai. Agora vai. E vai fazer assim como eu falar. Balaão naquele momento achou pronto, estourei. Eu tenho uma palavra, ouvi a palavra que eu queria. Selou o jumento, partiu com os caras, mas aconteceu algo aqui, irmão, versículo 22. E assim acendeu a ira de Deus, porque Balaão foi, e o anjo do Senhor se pôs por adversário no meio do caminho. Olha o BO que esse cara arrumou para a vida dele, irmão. Olha o BO que esse cara arrumou. Aqui a gente tira uma grande lição. Qual lição, pastor? Quando por muito tempo a gente fica martelando, cobiçando algo, desejando algo que Deus já falou, não é, não vou dar, não vai viver, mas você é teimoso, chega uma hora, meu irmão, em algumas vezes que Deus permite acontecer, só para a gente poder aprender na dor, na vergonha. É exatamente isso que aconteceu, irmão. Talvez você pode falar, está repreendido, pastor. Não se faz de louco, irmão, a história revelada é assim, irmão. É assim, irmão. Israel tinha um sistema teocrático. Deus falava com o homem passava, dava tudo certo. Chegou um dia, o povo, a gente quer uma monarquia, a gente quer ter rei. Deus falou para Samuel, Samuel fala para eles, o rei vai abusar, o rei vai colocar jugo, vai escravizar, vai dar ruim para eles. O povo não queremos saber, Samuel, a gente quer. Deus falou, Samuel, é isso que eles querem? Então vamos lá, dá o rei para esses caras. E você sabe o que o povo passa. Quer outro episódio? A grande famosa parábola do filho pródigo. O filho tinha tudo. E ele fala, pai, eu quero viver do meu jeito. Me dá tudo que eu tenho. Mas você já tem tudo aqui. Não, mas eu quero. Então você vai. E você sabe como termina a parábola. O menino no chiqueiro, com fome, sentindo vontade de comer a comida dos porcos. Escuta uma coisa, meu irmão. Deus, em sua infinita sabedoria, Ele nos dá uma liberdade de escolha em certas coisas, mesmo sabendo que talvez, dependendo da nossa escolha, vai dar muito ruim. Mas Ele nos ama tanto, que Ele nos permite ter essa decisão em algumas coisas. E a minha oração hoje, para você, teimoso, é que em nome de Jesus, você pare de insistir naquilo que Deus já rejeitou. Pare de insistir naquilo que Deus já falou, não vou fazer isso para você. Fique satisfeito em mim. Para cantar no domingo que a minha graça te basta, isso é bom. Mas e para viver sabendo que não vou dar. Ah, mas meu vizinho tem. Ele tem, você não. Ah, mas aquele irmão na igreja entrou ontem e já está vivendo isso. Então, ele está vivendo, você não. O que eu tenho para você é outra coisa. Pare de insistir, meu irmão. Pare de insistir naquilo que Deus não te chamou. Pare de insistir em coisas que Deus já rejeitou, meu irmão. Aprenda a viver que melhores e maiores são os caminhos dEle. Talvez os nossos olhos, e muitas vezes não vai estar entendendo. Não vamos compreender. Mas essa é a jornada de fé. Eu não caminho no que eu estou vendo, mas é naquilo que eu creio. Naquilo que eu confio. Quantos estão entendendo, irmãos? A história continua. A história continua e vai dizer aqui que no caminho o anjo aparece para Balaão. E a jumenta tenta se desviar. E ali de tanto Balaão bater nela, Deus faz a jumenta falar com ele. No meio do diálogo, Deus abre os olhos de Balaão e ele vê o anjo do Senhor. Versículo 31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desabanhada na mão. Ou seja, pronta para o combate.
Balaão inclinou a cabeça e se prostrou com o rosto em terra. Versículo 32. Então o anjo do Senhor disse: por que você já espancou essa jumenta 3 vezes? Eis que eu saí para ser o seu adversário, porque o seu caminho é perverso diante de mim. Eu creio, irmãos, eu creio, igreja, que assim como Balaão teve esse encontro com esse anjo no meio do caminho, esse culto é um encontro para muitos aqui, no meio da sua jornada, onde Deus está dizendo para alguns: o seu caminho tem sido perverso. O seu caminho tem sido perverso. Você é teimoso. Você é teimoso. Você quer fazer só do seu jeito. Você quer fazer só da tua hora. Você tem negociado valores e princípios. Você tem negligenciado aquilo que eu tenho falado com você para viver a sua vontade, para viver o seu desejo. Sabe, irmãos, assim como naquele dia, hoje é um domingo para eu e você nos arrependermos diante do Senhor. Balaão se arrepende diante do Senhor. Talvez assim como Balaão ficou batendo na jumenta, sabe o que isso significa, em outras palavras? É eu e você quando estamos forçando a barra. É forçar a barra. Bater na jumenta é forçar a barra, irmão. Estamos querendo de qualquer jeito. É de qualquer jeito fazer acontecer. Deus está falando que não, está tudo escrito que vai dar errado, mas a gente está lá querendo. E a gente confunde o perseverança com a ignorância, com a falta de obediência. Para de ser teimoso, meu irmão. Essa mensagem é para alguém. Pare de ser teimosa, minha irmã. Hoje é um domingo para você sair daqui decidido. Decidido no quê, pastor? Como vai ser daqui para frente? Como vai ser daqui para frente? Como vai ser a partir do encontro, da exposição dessa palavra? Como vai ser? Porque o que passou, Balaão, não tem mais jeito. Você já vacilou mesmo. Já vacilou. O que tinha para dar já deu. Mas agora o futuro vai depender de como você vai se comportar hoje. É hoje. É a partir do presente que você vai escolher agora como vai ser lá na frente. Então o Senhor, Ele está hoje, nessa manhã, de frente com alguns aqui. De frente com alguns. Para dizer: mude os seus caminhos. Mude esse coração. Mude esse pensamento. Para com essas coisas. Para de querer manipular. Para de querer fazer do seu jeito. Ó Deus ligando para alguém. Para com isso, meu irmão. Que em nome de Jesus, você venha ser mais assertivo dessa vez, Balaão. É isso que o anjo de frente com ele aparece e fala. Seja mais assertivo. Tem sido perverso o seu caminho. Mude a rota. Mude. Eu quero orar com você, meu irmão. Se você puder ir no seu lugar mesmo, só feche seus olhos. Queria que você agora viesse orar junto comigo, mas pedindo ao Senhor, dizendo: Deus, abre os meus olhos nessa manhã. Muda, Senhor, assim como o Senhor mudou a rota do Balaão. Mude a minha rota. Mude os meus caminhos, Senhor. Tira as escamas nessa manhã. Eu quero ver, Pai, eu quero viver de uma forma mais assertiva, Jesus. Eu não quero viver no erro, Pai. Eu não quero viver sendo enganado pelos meus desejos, pelas minhas cobiças, pelo pecado que está dentro de mim, Senhor. Eu não quero viver sendo um filho mimado, teimoso. Não, Senhor. Me encontra nessa manhã, Jesus. Muda a minha história, Jesus. Muda a história da minha família, Pai. Muda, Senhor. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer, Deus. Faça com que eu venha despertar nessa manhã para viver um recomeço, uma nova história. Sabe, Deus, hoje é o último domingo de abril, mês que vem já é maio, começamos já com o dia do trabalho, que seja um mês marcado pelo trabalhar do Senhor, Deus. O trabalhar na minha vida, Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, encontre agora corações quebrantados, rendidos ao Senhor. Existem homens e mulheres aqui de verdade, Senhor, de verdade, que querem viver uma mudança. Coloque hoje, Jesus, as coisas no lugar. Coloque hoje, Jesus, as coisas no lugar. Mude as coisas. Mude, Pai, os pensamentos, as escolhas. Mude para a glória do Teu nome, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor não rejeita, Pai, um coração contrito e quebrantado.
Então agora o Senhor, vem Jesus, nos sonda, Pai, e nos encontra essa manhã, nos restaurando, nos fazendo se levantar como homens e mulheres diferentes, Pai, testemunhos vivos. Espírito Santo de Deus, flua em nosso meio. Somente é o Senhor quem nos convence do juízo, do pecado, do erro. Então vem agora, Pai, traz lucidez, traz clareza, mas reveste-nos de coragem, para que venhamos ter coragem de viver o que o Senhor tem nos chamado a viver. Coragem para nos posicionarmos diante das propostas indecentes. Coragem para sermos de verdade, e não uma mentira, e não uma hipocrisia ambulante. Que venhamos ser homens e mulheres de honra, para a glória do Teu nome, Jesus. Que venhamos viver, Pai, uma grande transformação, capaz somente pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Que seja essa manhã, meu irmão, que seja essa manhã, uma manhã de encontro, que você venha mudar o que precisa ser mudado. Essa palavra não é para um, não é para dois, é para todos, irmão, porque todos nós temos algo a mudar. Cada um de nós temos algo a consertar. E o que nos carece às vezes é a coragem, é a disposição, é a fé, para confiar que é melhor eu fazer o que Deus está dizendo, do que eu ficar tentando resistir, do que eu tentar ficar, não, vamos ver, e sempre fica no vamos ver. Que seja hoje uma manhã de encontro, e toda essa teimosia venha acabar, em nome de Jesus, amém? Amém. Quero que você fique de pé, nós vamos adorar ao Senhor mais uma vez, e eu queria que eu conduzi essa oração, mas que seja um momento de você, assim como Balaão, se render diante do Senhor, se render e dizer: Senhor, está tudo errado mesmo, mas eu preciso do Senhor. Com a força do meu braço, eu vou repetir o que o apóstolo Paulo fala: o bem que eu quero fazer, eu não estou fazendo, e o mal que eu queria que estivesse longe é o que está mais perto. Então eu preciso do Senhor. Vem, Jesus, muda a minha história, muda, Senhor, muda de verdade, Jesus. Eu quero, Senhor, abandonar esse caminho perverso que não tem agradado o Senhor. Eu quero abandonar esses lugares, esses hábitos, essas pessoas que estão me levando, Pai, não para um caminho saudável, mas eu estou me perdendo. Então me resgata essa manhã, em nome de Jesus. Tenha o seu momento agora com o Senhor, enquanto nós iremos adorar a Ele, em nome de Jesus, irmãos.